Vamos procurar identificar agora na nossa prática clínica os erros e que se tornam vícios difíceis de serem removidos ou que têm relação com a dificuldade de acreditar na nova técnica, e os acertos, que são aquelas coisas que a gente já assimilou e que precisam então ser reforçados no nosso dia a dia. Bom, e a princípio, como eu tenho estado aqui com outros ortodontistas, eu passei a perceber que há erros que são comuns a eles ainda, mas que, graças a Deus, nós não cometemos mais. Por exemplo, nós não usamos dispositivos palatinos de nenhuma forma, porque eles atrapalham a remodelação transversal. Isso que para a gente é banal, para o pessoal ainda é uma questão. Um erro que não cometemos mais é adiar build-ups, levantes de mordida, para fases subsequentes. Na primeira sessão, a gente já é capaz de fazer os levantes, tem o entendimento de que não vai haver função sem os levantes, porque a força mastigatória é maior do que a força ortodôntica leve aplicada. Outro erro que nós não cometemos mais é desprezar a necessidade de stops ou errar seu posicionamento no arco. Eu volto para isso aqui ainda, mas veja, também iniciar com fiação pesada não é mais um problema nosso, nós entendemos perfeitamente a biomecânica da progressão da correção por mudanças biológicas que têm a ver com não fazer demasiada força e obliteração de vasos, e fora outras coisas como correntes elásticas por cima dos bractes, que não correspondem mais à nossa prática clínica. Bom, voltando à questão dos stops, eu já posso imaginar alguém pensando aí: professor, quem falou que eu já sei colocar stops? Os stops são um fantasma na montagem do aparelho, porque eu nunca sei onde tem que colocar os stops. Veja, a gente tem dúvidas e mesmo assim, raras vezes, quando temos que usar stops extremamente estratégicos. São aqueles que eu chamo stops que podem colaborar com as correções, mas ainda assim eles não as realizam por si só, como alguns supõem, a ponto de chamarem os stops de stops ativos. Eles não realizam a correção por si só e nem conseguem impedir que essa correção sejam realizadas pela relação bract e fio. Os stops estratégicos, esses a gente tem que continuar aprendendo como usar, especialmente quando há desvio de linha média, quando há correção de classe 3, coisas desse tipo. Agora, os stops dos quais a gente já não tem dúvida alguma são os stops de contenção. São aqueles que limitam o efeito do fio, o efeito corrediço do fio quando ele vai se retificando e vai sobrando para posterior a ponto de molestar a mucosa do paciente. Esse eu sei, a gente já não tem dúvida alguma. Quiçá também sei que a gente não tem dúvida alguma em relação também a stops estratégicos. Agora, veja, você pode achar que tem dúvida. Quem tinha dúvida de verdade era o professor Demon. O professor Demon não sabia colocar stops. É verdade. Vejam esse caso aqui de caninos ectópicos e olhem essa situação. Há um stop entre os prés, veja aqui, e o que acontece na sessão seguinte? Na sessão seguinte, ele já tirou o stop,
Mas veja que coisa estranha. Com o impedimento do efeito corrediço do fio para posterior nessa região, porque o stop está posicionado na mesial do 25, o que se dá é que não há a permissão da correção à semelhança do lado oposto que ficou sem stop. O Damon fazia isso no começo dos casos porque ele sabia que colocando os stops aqui estaria impedindo o fio de ir para lá ou para cá e de machucar a mucosa. Entretanto, veja só, você entendeu que nós somos capazes de atrapalhar a mecânica se o stop de contenção for colocado em lugar inadvertido? O que ocorreu é que, como o fio não pôde correr para trás, correu para adiante e se retificou todo para o lado oposto. Agora o professor Damon já aprendeu. Tanto que ele diz que nesse caso o stop foi clipado numa região posterior e isso impediu toda a expressão do fio. E depois, obviamente, ele transferiu o stop de posição. Agora, o que importa é nós trabalharmos os erros comuns que, por mais que sejam comuns, nós não devemos cometer. Erros que ainda cometemos. Por exemplo, não unir todos os dentes ao arco. Há quem queira retardar ainda o processo de unir um dente extremamente impactado no arco ortodôntico, no primeiro fio. Tem quem insista pela facilidade de fazer build-up posteriores em molares em pacientes que são braquifaciais severos. Há quem esqueça de tirar os build-ups que estão ainda presentes, mesmo na terceira fase. E nós estamos usando elástico de intercuspidação e não conseguimos intercuspidar porque, na verdade, o paciente possui levante de mordida ainda. Um erro que cometemos, e nós mesmos professores temos feito isso, porque muitas escolas fazem, é estender a fiação inicial sempre, veja, quero dizer sempre, até o segundo molar. A fiação inicial não deve ser estendida até o segundo molar. Eu falo do fio 12, 13, 14. Vamos falar sobre isso. Um erro outro é acreditar que é possível com uma marca alternativa realizar as expansões transversais que temos desejado para a correção ortodôntica. Outro erro é supor que pouco apinhamento possa permitir que a gente troque de fio de arco antes de 8 a 10 semanas, esquecendo-se que a principal função do fio, esse fio inicial que a gente vai comentar bastante hoje, ainda é a expansão que ele realiza. Todos juntos?